Na aula de hoje falaremos sobre proporcionalidade, razão. A palavra razão vem do latim ratio e significa divisão. Sendo assim, a razão permite comparar duas grandezas, que é tudo aquilo que pode ser medido e contado, definido apenas por um número e a unidade de medida. Denominamos então razão como o quociente entre dois números, a e b, com b diferente de zero. Você pode representar a razão na forma linear ou então na forma de fração, como veremos abaixo. A dividido por b. Exemplo 1. A razão entre 5 e 8 é 5 dividido por 8 ou 5 oitavos. Exemplo 2. A razão entre 6 e 2 é 6 dividido por 2 ou 6 meios, que podemos simplificar a fração e encontrar o valor igual a 3. Exemplo 3. A razão entre 10 e 15 é 10 dividido por 15 ou 10 quinzeavos, que podemos simplificar e encontrar o valor igual a 2 terços. Razões especiais, velocidade média. Veremos agora que temos algumas razões especiais que facilitam muito a resolução de problemas e muito usadas no cotidiano. Um exemplo é a velocidade média. A medida de velocidade média é obtida pela razão entre a medida de distância percorrida e a medida de intervalo de tempo gasto. Exemplo: se um automóvel percorreu 240 km em 3 horas, qual é a velocidade média dele? Primeiramente, vamos organizar a razão, colocando a grandeza de distância, que é medida em quilômetros, dividido pela grandeza de intervalo de tempo, que é medida em horas. Cuidem, pois as unidades de medida são sempre muito importantes e não podem ser qualquer coisa. Então, o cálculo será 240 dividido por 3, que é igual a 80. Então, o carro manteve uma velocidade média de 80 km por hora nesse percurso. Razões especiais, densidade demográfica. Veremos também outra razão bem importante, que é a densidade demográfica. O valor da densidade demográfica de uma região é obtido pela razão entre o número de habitantes da população e a medida diária da região. Exemplo: se um município tem população de 12 mil habitantes e a medida diária de 150 km², qual é a densidade demográfica dele? Novamente, vamos organizar a razão, colocando a grandeza de número da população, que é medida em habitantes, dividido pela grandeza diária, que é medida em km². Então, o cálculo será 12.000 dividido por 150, que é igual a 80. Então, a densidade demográfica desse município é de 80 habitantes por quilômetro quadrado.